Lucas 21. Os irmãos acharam que os últimos sermões foram duros. Até o dia de hoje. Hoje nós vamos aprender a respeito de um solene e severo alerta que a Bíblia traz. Muitos alertas são nos dados, mas esse com certeza talvez seja o maior de todos. A igreja pode ouvir. O título da nossa mensagem reflete um pouco esse pensamento. Até onde pode cair uma pessoa que já confessou o Senhor Jesus? Essa é uma reflexão que todos nós devemos ter. Eu falei há alguns anos atrás essa frase: todo desviado é uma aposta que tem potencial. Todo desviado é uma aposta que tem potencial. E aos 11 anos de pastor, eu tenho essa triste recordação de ver como a caminhada de cristão de muitos é semelhante a uma roda gigante. Pessoas que não têm qualquer tipo de compromisso com Cristo. Eles têm apenas um vínculo emocional com a instituição religiosa, e esse vínculo emocional é abalado diante de qualquer circunstância. Prova disso é que, como nós temos tão pouco zelo em relação à nossa comunhão na igreja, impressionante como, e não é essa questão da guarda do domingo ou outro dia qualquer, nós já ministramos sobre isso, mas é o fato de você não ter um compromisso. Então, você de repente diz: não, eu vou para a igreja toda sexta, ou todo domingo, ou toda segunda. Você propõe isso no seu coração. E de repente, olha, pastor, tinha um médico e ele só atendia nesse dia. É claro que ele só atendia nesse dia. Por quê? Porque você fez um compromisso diante de Deus, diante dos demônios, diante do mundo, que esse dia você iria à casa do Senhor. E esse médico que só atende nesse dia está lá justamente para ver se o seu compromisso era verdadeiro ou não. E eu estou dando isso um exemplo tão banal para alguns, mas nunca se esqueça, irmãos, que o pecado que condenou toda a raça humana foi uma mordida. E às vezes a gente pensa que o quebrar de um compromisso não vai fazer a mínima diferença no final das contas. Faz toda a diferença. Se nós somos fiéis, se nós somos infiéis. E todos nós sabemos que diante de uma infidelidade é possível se arrepender, com certeza. Mas se é algo que tem se tornado raro também nos nossos dias, é você encontrar alguém que tenha de fato um arrependimento sincero. Você vê muitas pessoas na igreja com remorso, reconhecendo que fizeram coisas erradas, que geraram consequências ruins. Mas o arrependimento sincero não é isso. A prova cabal de que as pessoas não estão arrependidas é que quando você expõe o pecado delas, elas se magoam. Uma pessoa arrependida, quando tem o seu pecado exposto, ela agradece. Ela se sente na obrigação, porque uma pessoa arrependida, ela tem o Espírito Santo, e movido pelo Espírito Santo, ela se sente na obrigação de ajudar outros para que não caiam no mesmo erro que ela. E como ele vai fazer? Como essa pessoa vai fazer isso? Escondendo o seu pecado embaixo do tapete.
dizendo como muitos dizem, mas o meu pecado é só entre eu e Deus. Como assim? E o seu compromisso com o corpo de Cristo fica onde? E o seu zelo com os irmãos? E o amor que tantos dizem ter e querer que os outros tenham por eles? Fica onde? Não. O que a gente tem visto é o amor por si próprio. A preocupação com a sua reputação, como se a gente tivesse alguma. Você acha que você tem alguma reputação? Meu irmão, todo mundo que está aqui é pecador miserável. Você não tem reputação. Lá da porta para fora, alguém pode achar que você tem alguma reputação. Mas aqui dentro, é todo mundo pecador miserável. A diferença é os arrependidos e os não arrependidos. Não tem espaço para ter reputação na igreja. Um apóstolo que pregou mais do que todos os outros juntos, diz, dos pecadores, eu sou o maior que eu conheço. Você vê preocupação no apóstolo Paulo com reputação? Quando ele escreve a carta aos Gálatas, o segundo maior expoente do cristianismo na época era o apóstolo Pedro. E ele diz, olha, o apóstolo Pedro falhou. Estava lá naquela região, chegou os cristãos vindos de Jerusalém e ele começou a se separar dos irmãos que não eram judeus e ele estava errado e eu resisti a ele face a face. O filho na fé do apóstolo Pedro, o evangelista Marcos, descreve a negativa de Pedro. Descreve o momento em que Pedro foi usado por Satanás para tentar Jesus. E a gente vê na igreja um monte de gente preocupada com reputação. Ah, falaram isso de mim, falaram isso de mim. É sério, você está preocupado com isso? Você devia estar preocupado, irmãos, com a sua comunhão com Deus. O seu zelo para com as coisas que são de Deus, é isso que você tem que estar ocupado. E não com futilidades e banalidades que o mundo é que tenta colocar sobre nós e que nós não podemos aceitar. Hoje, a exposição ela vai falar sobre o pacto da traição. Mas antes a gente vai concluir o capítulo 37, nesses dois versículos finais, versículos 37 e 38. Então vamos iniciar o capítulo 22 e vamos, se Deus assim o permitir, ministrarmos dos versículos 1 ao 6, que fala tanto do plano para tirar a vida de Jesus, os versículos 1 e 2, e o pacto da traição, que são os versículos 3 e 6. Então, essa é a nossa... É o nosso caminho na manhã de hoje. Sem mais delongas, no versículo 37, logo depois de Jesus expor o sermão escatológico, e eu acho isso interessante, porque nós ministramos nos últimos encontros uma espécie de minissérie aqui no Evangelho de Lucas, falando sobre o cristão e o futuro, diante do sermão escatológico de Jesus, que fala sobre as coisas do fim dos tempos. Então, como o cristão deve se relacionar com o futuro, sabendo que nós estamos em um cronômetro regressivo, sabendo que temos pouco tempo para fazer tudo quanto agrada ao Senhor. E aqui no versículo 36, só para que a gente possa conectar as palavras que vamos meditar na manhã de hoje com aquilo que nós já estudamos durante a semana. Versículo 36, a conclusão é: vigiai, pois, a todo tempo. Vigiai, pois, a todo tempo. Você tem que vigiar quanto? Todo o tempo. Não pode, em momento nenhum, perder a vigilância. Por quê? Porque se você perder a vigilância, você vai cair. Se você perder a vigilância, você vai se esfriar na fé. E as consequências do esfriamento espiritual, da queda, elas são sempre danosas. Mesmo que você seja um eleito de Deus, as consequências são danosas. E nós devemos viver em constante alerta em relação a isso. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Como nós falamos na sexta-feira, a vida de oração. O culto hoje iniciou às 9h30. Quanto tempo você orou? Hoje pela manhã. Pelo culto, pelos irmãos, pela sua comunhão com Deus. Quanto tempo?
As pessoas que são vinculadas a partidos políticos nem dormiram. Porque os servos das trevas são prudentes. Ontem à noite, estava voltando para casa, depois de um dia extenuante, e vendo pessoas de ambos os lados fazendo algo que é ilícito. Pregar panfleto na parede. Isso é proibido. E eles estavam fazendo isso. E hoje você vai ver na cidade, quem pegou ônibus, quem andou, viu que a cidade está cheia de panfletos de ambos os lados. Isso é proibido. Não pode. Mas eles fazem. E eles não têm receio disso. E nós cristãos temos a liberdade de pregar, de viver o Evangelho. E a gente se envergonha. E a gente se enche de desculpa. Não deu tempo, não foi assim. Estava muito cansado desse jeito. É mesmo. Os servos das trevas estão aí. Fazendo o que eles sabem fazer. E nós que somos da luz, estamos muitas vezes transparecendo uma ideia de que a gente está de férias, a gente está no parquinho, brincando de ser crente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Percebeu? Elas vão vir, e se você não estiver atento, ela vai lhe pegar. Ela não vai avisar para você. Não vai chegar um alerta, um SMS para você, um zap dizendo, olha, vou lhe tentar daqui a 5 minutos. Vai vir uma grande provação daqui a 1 hora na sua vida, aleluia. Não, não vem isso não, irmãos. É como um ladrão. Quem já passou por situações de perda de familiar, de acidentes, sabe como é isso. Quem já sofreu um acidente de carro? Você está muitas vezes com a cabeça, não, eu estou atrasado para o trabalho, eu estou atrasado para um compromisso, você está dirigindo um veículo e você já está lá, quando eu chegar lá eu vou fazer isso e aquilo, e de repente você bate o veículo, mudou tudo. E se alguém se machucou? Perceba, as circunstâncias elas mudam o tempo todo. E a gente age como se a gente estivesse no parquinho, brincando de ser crente. Hoje é dia de ceia. Às vezes eu fico lembrando que minhas filhas, quando tinham 2, 3 anos, elas iam pro parquinho, aí tem aquele negocinho, aquelas xícarazinhas de plástico, né? E tem aquelas garrafinhas de plástico que imitam louça, né? De casa normal. Ó, meu pai, vou preparar um suco para você. Aí você finge que está bebendo suco, né? Brincando. E às vezes eu acho que a igreja está virando isso. Vamos fingir que hoje a gente é crente, é domingo. Amém? Vamos fingir que a gente é crente? Ah não, domingo eu não vou não, porque tem ceia, eu estou me sentindo assim muito sujo. Sim, e quando você se sente sujo, você vai para um chiqueiro ou você vai tomar banho? Eu não vou hoje não, domingo, porque é dia de ceia. Mas quando for na segunda, na terça ou na sexta, que são cultos normais, porque o de domingo é anormal, aí eu vou e finjo ser crente. Irmãos, por mais que vocês fiquem com raiva de mim por falar isso, é verdade. Se vocês tiverem um mínimo de consciência cristã, a gente não está brincando de parquinho. A vida é séria. A eternidade mais séria ainda. Nesse exato momento, existem bilhões, talvez trilhões de pessoas ardendo no inferno. Como o rico lá de Lucas 16. Cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. As pessoas estão agora clamando por uma gota de água e não vão receber, nem hoje, nem nunca mais. E a gente às vezes acha que a vida está difícil porque hoje o sol está quente. Se tivesse chovendo, estava difícil também, né? Então ele diz, cuidado, para que possa escapar de todas essas coisas que tem que suceder, vai suceder. E o que é que vai suceder? Vai suceder a perseguição. Vai suceder o que está aqui escrito nos versículos anteriores. Versículo 16 do capítulo 21. Sereis entregues até pelos vossos pais, os parentes, as pessoas próximas.
se elas não foram regeneradas, elas são do outro lado e elas vão ser usadas estrategicamente pelo mal para tentar nos desviar do caminho do bem. Não, mas a família é importante para ver se você faz parte da família de Deus. Aquele que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Faz o que com esse versículo? Joga fora? Finge que não existe? Mas a família. Perceba o que os religiosos de hoje têm feito para ganhar voto da massa evangélica. A família. Família. A família que Jesus defende é a família cristã. Aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Temos vivido dias onde o nosso cristianismo está sendo provado constantemente e eu tenho que dizer com muita dor no coração, a maioria está sendo reprovada. E feio. Aqui diz no versículo 17, de todos sereis odiados. Você vai ser odiado, por isso que teve uma pessoa esses dias que falou, pastor, não vou nem falar de política com você, porque eu já sei qual é o seu lado. Então, outro dia eu me perguntei, eu falei, qual é o meu lado? Porque eu digo que eu sou do alto. Tem um lado aqui na terra. Então, pelo fato de eu acreditar nisso, de que nosso compromisso é pregar o evangelho independente de vertente política, eu sou atacado pelos dois lados. Pastor, mas você podia não escolher um lado, porque aí você só apanhava do outro. Mas aí eu me desgasto de Cristo. E aí? Vale a pena? Não. É melhor ser odiado pelo mundo e amado por Cristo. Muitos até hoje, pastor, porque você não se liga a outras igrejas, não se liga a determinadas convenções, não faz determinados conchavos com outros pastores. Para quê, irmão? Para perder a santidade que a gente tem lutado tanto para manter esse lugar. Como a gente já viu pastores que a gente conhece se venderem por tão pouco. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. A ideia aqui é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. As duas estão sempre juntas. É na vossa perseverança que confirmeis a vossa alma. Agora, voltando para o nosso texto, versículo 37, é isso que Jesus está dizendo. E diante disso tudo, olha o que diz o versículo 37. Jesus ensinava todos os dias no templo. O que Jesus ensinava? Isso aqui. Jesus não ensinava coisas que não estão na Bíblia. Os ensinos de Jesus estão aqui. Nós temos, por exemplo, o que Jesus estava ensinando nesses dias? A gente sabe que mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20, então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21 do capítulo 6 de Lucas, bem-aventurados vós os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome, como indignam, por causa do Filho do Homem. É por causa de Jesus, não é por causa do seu gênio, não é por causa da sua personalidade que não se dá bem com os outros. Não é porque... Agora veja, irmãos. Eu me isolo em minha casa e depois digo que todos me abandonaram. Tem sentido isso? Fui eu que me isolei. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele foi lá para debaixo do zimbro. Ele não quis nem que o discípulo dele acompanhasse ele. Ele sozinho, eu vou morrer. E o Senhor repreendeu ele e falou, aí. Não, só sobrou eu, só sobrou você. O que é? Eu tenho 7.000 ainda. Você está dizendo, só tem você? Volta, rapaz. Você tem que ungir Eliseu, você tem coisa para fazer, bora. Aí tem um monte de gente que faz isso. Ah, você não é odiado. Todos estão me abandonando. Não, meu filho, você que se trancou em casa.
Mas eu não me sinto confortável na companhia dos outros. Aí o motivo para você estar na companhia dos seus irmãos. Porque se está confortável, é perigoso. Mas se está desconfortável, então é um sinal. Bem-aventurados sois. Versículo 23. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Perceba que a redação é muito parecida com o que a gente já leu muitas e muitas vezes em Mateus 5. Olha os ais de Jesus. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Mas ai de vós os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. É isso que Jesus ensinava, irmãos. Jesus ensinava coisas semelhantes. Ame o seu inimigo, perdoe, se doe. Jesus fez questão de registrar em todos os evangelhos a mulher que separou 1 ano de salário para ungir na sua cabeça. Muitos reprovaram a atitude dela. E a gente sabe quem foi que cabeçou essa reprovação, Judas. Mas podia se vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres. E João disse que ele falava isso porque era ladrão. Mas Jesus disse, não, o que ela fez vai ser contado em toda a história da igreja. Você já imaginou? Imagine, irmãos, em uma sociedade onde a mulher não tinha espaço. Jesus está dizendo, a história dessa mulher vai ser contada em toda geração da igreja até o final. E aí fica às vezes perguntando às mulheres, eu não sei qual papel que eu tenho na igreja. Não sei se você não sabe, tem da Bíblia não. Servir. Todos nós temos esse papel. Mas muitos vêm para ser servidos. Capítulo 21 de Lucas, voltando agora. Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele já sabia que ia morrer naquela semana. Mas ele mudou o cronograma dele? Não. É impressionante. Se a gente tiver... Quem tem medo de dentista, não sei, né? Quem tem medo de dentista, de médico, alguma coisa semelhante. O seu médico, o seu dentista, eu particularmente, que não gosto muito de um exame chamado endoscopia, não creio que isso seja de Deus, enfiar o negócio na boca da pessoa até o estômago. Então, você está lá, endoscopia sexta-feira, segunda-feira você já está, meu Deus, esse negócio, isso vai dar certo, eu vou me engarguelar com aquilo. E aí, às vezes, aquilo que você tem que fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você não faz direito, porque está preocupado com o que pode acontecer na sexta. Olha a nossa vida como é. Não pode, irmãos. A gente tem que viver cada dia. Cada dia trará o seu próprio mal, cada dia trará as suas próprias preocupações. A graça do Senhor é renovada a cada dia. Mas a gente gosta de sofrer por antecipação, como se isso adiantasse alguma coisa. Jesus dá esse exemplo. Segundo exemplo que a gente vê aqui, a importância do ensino. Muitas pessoas, e eu tenho que dizer, a maioria dos que estão nas igrejas evangélicas hoje, não percebem que muito do que a gente vem aqui ouvir é para a gente aprender, para poder a gente viver. Como eu posso vivenciar algo que eu não sei, que eu não conheço? Como aquele eunuco que vai lá para Jerusalém, compra o livro de Isaías e volta lendo o livro de Isaías. Com certeza aquele homem tinha intelecto. Ele era ministro de finanças. Mas não é pelo intelecto, é pelo Espírito. Deus separou pastores e mestres, evangelistas. E aí aquele homenzinho pobre que estava andando, quem era? Filipe. Enquanto que o eunuco estava em uma carruagem, que ele tinha posses, Filipe está andando no deserto e pareia na carruagem. E aí, tá entendendo aí? Não. Quem é que vai ensinar para o rico? O pobre. Ah, você quer? Eu disse, sim. Então sobe aí na carruagem, deu até um leveu, né? Na carruagem. E ele começou a explicar de onde ele estava, do livro do profeta Isaías. Como são as coisas. A importância do ensino.
a importância de querer aprender. Pessoas vêm para a igreja querer debater. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Irmãos, para alguém pregar aqui no púlpito, pelo menos eu creio que o irmão José faz a mesma coisa, são 5, 6, 8, 10, às vezes 20 horas de estudo, de preparo, para falar 1 hora aqui. Alguém que, muitas vezes, irmãos que, eu estou falando irmãos pela fé, irmãos que nunca leram a Bíblia toda, que nunca leram um comentário bíblico, que nunca oraram por determinadas passagens bíblicas, se acham mestres em tantos assuntos. É assustador como na igreja hoje não tem humildade para aprender. Todo mundo se achando já mestre em todo tipo de assunto. Não, determinado assunto, o que você tem a dizer nisso? Eu tenho a dizer. Qual é o seu fundamento para falar sobre isso? É muito assustador. Mas Jesus ensinava, e ensinava para quem queria aprender. Jesus praticava o que ele já havia ensinado: não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, porque era Páscoa. A cidade de Jerusalém, segundo os historiadores, falam, nesse período de festividade, chegava a ter 5 vezes mais pessoas do que o de costume, do que a população habitual. E não havia lugar, moradia, estalagem. E o próprio Jesus, ele escolhe passar esses últimos momentos em um local humilde. Imagina, dormiu ao relento durante toda a semana. A gente pensa que foi só na noite que ele foi preso. Não, durante toda a semana ele dormiu lá. Quantas vezes você já dormiu no chão? Eu não estou falando do chão da sua casa, não. Eu estou falando no chão da rua. Quantas vezes você já dormiu embaixo de uma árvore, encostado num tronco de árvore? A gente está numa geração que, se o travesseiro não for daqueles, né, que é bom para a coluna, não consigo nem dormir direito. Se o colchão não for de não sei quanto, não durmo. Uma história, mas... Não, meu irmão, não tem isso não. Mas faz mal para a coluna. E aí, ora, direita ela. Se tiver que doer, dói. Então, você não sabe. Feito de açúcar. Tudo derrete. Tudo... Cristianismo sem força, sem poder. Pessoas que usam a frase de Filipenses de uma forma completamente distorcida: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, sempre no âmbito de ganhar, 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 ganhar. Não, ali é no âmbito de sofrer, sofrer, sofrer. Eu posso sofrer, sofrer. Eu posso dormir no chão duro. Eu posso dormir no maior calor. Eu posso dormir no maior frio. Eu posso. Cristo vai me fortalecer. Se tiver muito frio, ele vai me aquecer. Se tiver muito quente, ele vai refrigerar minha alma. Eu posso. Mas a gente parece... A nossa geração é uma geração que busca conforto o tempo todo. Não sei se vocês, né, sabem das últimas novidades tecnológicas. Irmãos, hoje você pode ligar o ar-condicionado da sua casa antes de chegar nela, para quando você chegar, estar na temperatura ideal. Um aplicativo de celular, saber disso. Você não precisa nem mais ir no interruptor para desligar a luz. Tem um negócio chamado Alexa. Desliga a luz, Alexa. Outro dia eu entrei numa casa assim, quando eu falar Alexa, tipo, de cadê? Aí me explicou que era uma inteligência artificial. Liga a música tal. E ele liga, viu? Rapaz, de assombração. E o pessoal quer isso. Antigamente, você pegava lá no dedinho para digitar. Agora não, agora você fala: quero ir para tal lugar. Aí aparece no Google Maps. Ele lê, ele ouve. Para você traduzir um texto, irmão, você pegava um negócio de
aquele, né, dicionário inglês-português, e aí ia lá. Agora não, Google Maps, Google Translate. E a tecnologia está lá fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais molengas, dependentes da tecnologia. Se faltar energia hoje, como é que você vai viver? Ah, meu Deus, falta energia, como é que eu vou carregar meu celular? Como eu vou viver sem o celular? Sem o smartphone? Sem o smartwatch para contar os meus passos e o meu batimento cardíaco? Mas antes você não vivia? Não, eu sou da época, eu compro para minhas filhas, eu dou risada. Eu sou da época do telefone de ficha. Orelhão, você botava ficha, ela caía, toque, quando dava a ligação. Aí depois veio o telefone de cartão. Você se achava. Tchau. Agora se você ligasse interurbano, meu filho, era 3 minutos, construiu o cartão todo. Que pouco. Agora é tudo tão fácil. Todo mundo tem um celular. Quando eu ia para o interior, alguns vizinhos da casa dos meus avós não tinham telefone, na casa do meu avô tinha telefone. O pessoal ligava para lá. Só diga para fulano que amanhã tá horário, eu vou ligar. Quero falar com ela. Aí a pessoa no outro dia, era 8 horas, marcou 7h30, estava lá na porta da casa da minha avó, esperando a ligação. Hoje não, e-mail. A gente já acha e-mail algo o quê? Retrógrado. Porque a gente tem as outras ferramentas, o WhatsApp, né? A gente está se tornando tão dependente dessas coisas. Quem você acha que está feliz com isso? O diabo. Eu tenho, irmãos, eu sempre digo, todos os meus celulares eu sempre baixo 4, 5, 6 Bíblias, né, com várias traduções, versões, mas isso não substitui a Bíblia física. Isso não substitui a oração. As pessoas estão agora substituindo o devocional com Deus por um vídeo de 5 minutos no YouTube. Não, meu devocional eu vejo um vídeo de 5 minutos do YouTube que é o devocional. Mas isso não é devocional. Você está ouvindo uma pregação ou um resumo de uma pregação. O seu devocional é você e Deus, mas ninguém. Não ouvindo uma voz eletrônica, não. Perceba como as coisas têm sido substituídas e a gente nem percebe. E todo o povo, olha que coisa bonita, irmãos. O povo que queria ouvir Jesus chegava mais cedo que ele. Rapaz, vá ser crente assim lá em Israel. Jesus já chegava cedo, irmão. E todo o povo madrugava. Olha que coisa, madrugar é esse termo mesmo. Ainda está meio claro, meio escuro. Ainda nem amanheceu direito. O povo já estava lá pegando. Eu vou sentar num lugar mais perto do microfone. Vou pegar aqui meu lugarzinho. Quando ele começar a falar, ele começa daqui. Eu já vi, ontem ele falou daqui. Eu vou ficar ali, vou ficar ouvindo. Já peguei meu papiro. Naquela época o pessoal não sabia ler e escrever. Era muito pouco as pessoas que sabiam fazer isso. Então, era tudo ouvido. Estava pertinho, ficava. Imagine se alguém conversava com o outro. Olha, quando ele chegar, você não abre a sua boca. Em nome dele, Jesus. Porque eu não tenho caderno para anotar. Eu não tenho gravador para gravar. E ele vai falar aqui, só vai ser essa vez, vou ter que ouvir. Então fique quieto. Na igreja a gente faz isso, irmão? Não, na igreja se alguém mandar um zap, é capaz da gente bater papo. Tá na igreja? Tô. Como é que tá o culto? Ah, daquele jeito. E o pastor falando. Eu digo, rapaz, ô cara de pau. Pelo Espírito. E todo o
o povo madrugava para ir ter com ele no templo. O povo queria ter comunhão com ele no templo. Ele foi crucificado. A grande maioria deu as costas para ele? Deu. Mas ele tem sempre os seus. Todas as gerações. Desde Abel até o último crente que vai ser salvo. O Senhor tem os seus. Então você chegar e dizer, não tem mais nenhuma igreja que prega a verdade. Olha, você fale pelas que você conhece. Aqui a gente prega. Todo pastor é ladrão. Você fale pelos que você conhece, porque eu não sou. Então, depois que eu me converti, meu filho, meu padrão... Uau! Mas pastor, você podia ganhar dinheiro advogando, tendo empresa, já foi empresário, sabe como é que faz, conhece as pessoas certas. Conhecia. Aquela pessoa já morreu. Eu sou uma nova criatura. Se eu não viver isso, como é que eu posso ensinar isso? Mas tem pessoas que não valorizam esse tipo de atitude. Valorizam mais diplomas e imagens e tantas outras coisas fúteis que a nossa geração aplaude. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Olha que coisa bonita, irmão. Jesus, ele colocava sua vida em risco pelos seus. Como no Evangelho de João é dito, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que às vezes pegam aquele texto de João 10 e querem aplicar para os pastores de hoje. É um absurdo. Porque os pastores de hoje são imperfeitos. Mesmo o melhor servo de Deus é imperfeito. E o meu sangue não é capaz de salvar nem a minha vida. Quem dirá que vocês? Um pastor de lá, de tal igreja, diz que dá a vida pelas ovelhas da igreja dele. Pô, meu filho, então não está ninguém salvo naquele lugar. Porque se o sangue do pastor de lá, que está salvando, é como um termo que se tornou comum em virtude do crescente do pentecostalismo moderno, cobertura espiritual. Já me perguntaram várias vezes, depois nunca mais me perguntaram porque ficaram com receio, né? Porque sabe que o pastor aqui tem um direcionamento diferente. Pastor, o que é que dá cobertura espiritual para vocês? É Cristo. Quem é que pode ser? Não, pastor, é assim, ó. Você é pastor, aí tem um bispo que dá aquela cobertura. E tem um apóstolo que dá cobertura maior ainda. Ele intercede pelos demais. Meu filho, a única intercessão que vale alguma coisa é de Cristo. A gente ora pelos outros, primeiro, porque foi o que Cristo mandou. Segundo, é uma demonstração de amor. E a gente tem que ver se a gente ainda tem amor, principalmente. Não porque a nossa intercessão vai fazer X ou Y. Mas a nossa esperança está na intercessão de Cristo por nós, porque a nossa própria intercessão por nós e pelos outros é falha. Aí vem alguém dizer, não, eu dou cobertura espiritual para toda a região Nordeste. Eu digo, coitado desse pessoal. Eu paguei o preço, tem isso também, né? Pagou o preço. Se foi você que pagou o preço, então o sangue de Jesus não te salva. O sangue de Jesus só salva os que não pagaram o preço. Os fariseus diziam isso com outras palavras. Nós não precisamos ser salvos, somos homens justos. Eles acreditavam na sua própria justiça. E essa ideia farisaica, por incrível que pareça, tem se proliferado no meio da igreja evangélica. Pessoas que olham para outra e dizem assim, quem trouxe você para a igreja foi o meu joelho. A única coisa que pode acontecer é você dar um knockdown em alguém e trazer ela meio que apagada para a igreja. Porque o seu joelho não pode fazer nada, irmão. Você pode pedir àquele que faz. É diferente, aquele que pode. O apóstolo Paulo diz, eu faço de tudo para com todos, para salvar, para se possível. Por que ele fala se possível? Porque não depende dele. Depende do Senhor. Não, como eu disse aos irmãos, não tem espaço, irmãos, para orgulho, para soberba, para amor próprio na igreja. O mundo tem tanto usado essa expressão, você tem que se amar mais, você tem que se amar... Não, irmão, você já se ama demais, você tem que amar a Cristo. Ame a Cristo, não siga esse conselho do mundo, não.
É o mundo. Por que eu estou dando todos esses alertas? Porque olha o que vai acontecer com quem ama o mundo. Lá em 1 de João nos é dado esse alerta. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente já aprendeu no livro de Tiago que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tudo isso a gente já sabe. Olha o que vai acontecer aqui a partir do versículo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos. As festas dos pães asmos, irmãos, ela era celebrada na mesma semana da Páscoa. E todas essas duas festividades, elas remetiam à época em que o povo de Deus foi libertado do Egito. Os pães asmos, enquanto que a Páscoa fala da libertação, da proteção, o cordeiro foi imolado e o sangue dele era passado no umbral da porta, e quando o anjo da morte passou, aqueles que tinham a marca na porta não tiveram seus primogênitos mortos. Essa foi a marca da aliança. Uma prefiguração do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos reconcilia com Deus. Mas existia um outro ensino também nesse período da Páscoa. Os pães asmos, os pães sem fermento. Eram pães que não tinham um gosto. O gosto desse pão era um pouco diferente, era um pouco amargo. E mostrava o quê? O sofrimento. O sofrimento que seria. Porque às vezes a gente tem a ideia, fui liberto do Egito. Agora, como tem umas canções, né? É só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou. Que luta acabou agora quando começar o deserto? A luta só vai acabar quando chegar na terra prometida. E tudo isso é uma prefiguração do quê? Da saída do crente do mundo, a caminhada na terra, até chegar no céu. John Bunyan colocou isso, né? Saindo da cidade da destruição, indo em direção à cidade celestial. É fácil a caminhada cristã? Não, Jesus disse, a entrada é difícil, porque a porta é estreita e o caminho é pior. O caminho é apertado, e a palavra no grego é: o caminho traz pressões de todos os lados. E aí a pessoa acha que vai encontrar algum tipo de facilidade na caminhada cristã. Está tão difícil ser crente, louvado seja o nome do Senhor. Se tivesse fácil, você já tinha se desviado. Ó. Estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então, essas festividades elas aconteciam simultaneamente nessa semana. Era uma semana toda de festividade. Versículo 2. Olha o que está acontecendo. Uma das coisas mais assustadoras, irmãos, e a gente já repetiu aqui algumas vezes. Pior tipo de pessoa, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas a pessoa mais perigosa, prefiro usar assim, de se relacionar, é o falso crente. Olha que coisa. A Páscoa era a celebração mais importante do povo judeu. A gente sabe que eles tinham duas outras celebrações, a dos tabernáculos e o Pentecostes. Eram as 3 cerimônias oficiais do calendário anual judaico. Mas a Páscoa era a mais importante de todas. E é na semana da Páscoa que eles assassinam o Filho de Deus. Já imaginou isso? Perceba, nós podemos ver isso nos outros evangelhos, na mentalidade deles, que era uma mentalidade de quem é dissimulado, os líderes religiosos, eles não queriam matar Jesus na Páscoa, porque Jerusalém estava lotada de gente. Mas Jesus tinha que morrer na Páscoa. Por que tinha que ser na Páscoa? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na Páscoa que o Cordeiro é imolado. É na Páscoa que eles celebravam a aliança. E agora o Senhor Jesus, na Páscoa, institui uma nova aliança no seu sangue. E olha que coisa, eles queriam matar Jesus, não queriam que fosse na Páscoa, mas a vontade de matar Jesus era tão grande que quando eles tiveram a oportunidade de fazer isso na Páscoa, eles disseram, então é melhor agora do que nunca. É por isso que Jesus fala aos seus próprios irmãos no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos lá rapidinho.
João 7. Era uma outra festividade que ia se celebrar em Jerusalém. E os próprios familiares de Jesus, seus irmãos, capítulo 7 do Evangelho de João, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o subtítulo da minha Bíblia diz: a incredulidade dos irmãos de Jesus. E a gente fica admirado porque pai, mãe, mulher, filhos e filhas não estão conosco na igreja. Oh! É alguma novidade? Passadas essas coisas, versículo 1 do capítulo 7 de João, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, desde quando queriam matá-lo? Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, lembra que eu falei para vocês? Das 3 festividades oficiais do calendário judaico, estava próximo. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: irmãos, porque Maria teve outros filhos com José. Dirigiam-se a ele os seus irmãos: deixa este lugar e vai para a Judéia. Olha o conselho dos irmãos. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O que eles querem? Navegar na fama de Jesus. Preocupações meramente humanas, ganância. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Parece uma boa argumentação, mas não é. É diabólica. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Não, a gente não tem que se manifestar ao mundo, não. A gente tem que pregar ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos, nem mesmo irmãos. A gente está falando de Jesus. Você já imaginou que o camarada nasceu na mesma casa que ele, cresceu, comendo, bebendo com ele, jogando bola de gude, nem sei se tinha bola de gude naquela época, brincando lá com os ossinhos de galinha. Cresceu, viu a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus e ainda assim permaneceu incrédulo. Uma das frases mais assustadoras que eu já vi de Spurgeon foi: o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Os sermões bíblicos, sermões ministrados por um pastor enviado por Deus, se ele não estiver quebrantando o seu coração, está fazendo dele mais duro ainda. Por isso que eu fico muito preocupado com a realidade da nossa congregação local. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas vosso tempo está sempre presente. O cristão, irmãos, quem é que faz a agenda do cristão? É Deus. Só diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele, sim, você devia ter colocado, se Deus quiser. Parece que não existe Deus hoje em dia para a maioria dos cristãos. São eles que determinam tudo. Não pode o mundo odiar-vos. Percebeu? Ele está falando dos seus próprios irmãos antes de se converterem. A gente sabe que dois vão se converter e se tornarem colunas da igreja, Tiago e Judas. Estão aqui nesse grupo. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são um pastor que prega só coisas boas. Você acha que a congregação acha ruim? Só vitória, só formas de você estar bem, de aliviar sua consciência pesada, de se sentir de alguma forma acarinhado por Cristo, afagado, mesmo no seu pecado, protegido no pecado. Olha que assustador. As pessoas amam esse tipo de pastor, esse tipo de líder religioso. Mas se alguém prega a verdade, é visto como inimigo. Quem é ele para falar isso? Mas se eu não falar isso, que eu vou falar? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Quando alguém fala que as nossas obras são más, a gente gosta. Quando alguém olha para a gente, para aquilo que a gente fez e diz: não está certo, tem que fazer tudo de novo.
como é que fica a nossa face? Cheia de alegria. Aleluia! Imagine. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, tem que nascer de novo. Subi vós, outros, à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele não se movia por motivações humanas. Às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem, pastor, vamos evangelizar ali, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, pastor, vamos orar. Pastor, vou com lotação, já tem pão aqui nesse lugar, e aí? Vai crescer? Não, crescer. Você está orando? Porque eu estou. Vamos evangelizar ali, acolá. Vamos sim. Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Como é que você quer evangelizar se você não está cheio do Espírito Santo? Você quer o quê? Que sua consciência, que sabe que você está em pecado, se sinta menos culpada porque você está evangelizando? Não funciona assim. Eu vejo que tem pessoas que estão usando esse tipo de metodologia. A pessoa se sente culpada porque não ajuda em nada na igreja. Aí diz assim, vamos evangelizar em algum lugar. Mas se você não tem sido fiel nem na congregação que você congrega, você quer evangelizar aonde? Você acha que o diabo vai fazer o quê? Vai bater palma para o seu falso evangelismo. Quem você acha que faz crescerem as falsas igrejas? O espírito do erro. Você quer a ajuda dele? Porque ele está disposto a te ajudar. Basta você rejeitar a verdade e sentir prazer na iniquidade. Pronto, ele te ajuda. Parece que esses alertas não estão na Bíblia. Porque quando a gente fala, as pessoas ficam... Não está escrito. Vamos voltar agora para o capítulo 22. Eu não quero me prolongar muito. Sei que os irmãos têm dever 5 hoje. Versículo 2 do capítulo 22. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Olha que coisa feia. Como é que um líder cristão pode temer o povo? Então ele não pode liderar. A gente tem um referencial de liderança cristã, com certeza, é Cristo. Mas do ponto de vista humano, nós temos um exemplo de Moisés. Quantas vezes tentaram apedrejar Moisés? Porque ele não buscava agradar o povo. Na única vez que ele buscou agradar o povo, ele foi reprovado por Deus, e foi quando ele bateu na rocha. Não, irmãos, a gente está aqui para agradar a Deus, principalmente eu. Alguns anos atrás, uma pessoa me disse, dizia que estava cheia de amor. Pastor, você tem que mudar um pouco os sermões, senão não vai ficar ninguém. Essa pessoa mesmo saiu. Não vai ficar ninguém. Tem ela no grupo. E se não tiver, eu vou continuar pregando, senão aqui em outro lugar. Porque com certeza vão ter pessoas que querem ouvir. Não é que precisam ouvir, porque todos precisam. Mas tem gente que não quer. Então, para esse a gente não prega. A gente prega para quem quer ouvir. Por isso que ouvir para a igreja é opcional, irmão. Você vem para a igreja se quiser. Agora, uma vez aqui, você tem que respeitar. Você tem que respeitar as normas estabelecidas por Cristo. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus. Isso é preocupação, irmãos, tirar a vida de Jesus. Por isso eu digo, se a gente não estiver preocupado com as coisas do alto, a tendência é que a gente se preocupe com coisas cada vez mais pecaminosas. O pecado, irmãos, é como um poço sem fundo. Você vai caindo, caindo, caindo. Quando você pensa que não tem mais para onde cair, você cai mais ainda. Se você não tomar cuidado, você vai ver uma queda sem fim.
Agora, irmãos, um alerta. A pessoa de Judas Iscariotes é um alerta para todos nós, inclusive a mim. A gente tem uma visão tão errada do que é uma pessoa ser dominada pelo mal, né? Então, o cinema, as igrejas, principalmente de vertente pentecostal, neopentecostal, elas sempre dão aquela ideia de que uma pessoa endemoniada, ela muda a voz, ela vira a cabeça, né? Não, irmão. Não existe na Bíblia toda, preste bastante atenção, uma pessoa mais endemoniada do que Judas Iscariotes. Ninguém. Todas as pessoas que de alguma forma foram possuídas por demônios, elas foram possuídas por demônios inferiores. Satanás só entrou em uma pessoa, e foi Judas. E ele girou a cabeça, falou diferente. Não, normal. Jesus pregando na ceia e ele parecendo ser um apóstolo como os demais. Ainda pareceu ser mais misericordioso, porque saiu de noite. Os outros pensaram que como é que ele vai comprar comida com o pobre? Olha, Judas Iscariotes. Não, vai que ele vai comprar alguma coisa pro mestre, pra gente. Ei, a dissimulação, irmãos, é algo muito perigoso. Então, aqui, versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas. Já imaginou isso? Aí talvez você diga, Satanás nunca vai entrar em mim, ou um demônio nunca vai entrar em mim. Como é que você sabe disso? Porque eu tenho o Espírito Santo. Me prova. Me prova que você tem o Espírito Santo. Pastor, não existe isso. Não existe. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Isso é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Você tem que provar. Ah, eu tenho amor, mas eu não tenho alegria. Então você não tem o Espírito Santo, não. Ah, eu tenho amor, eu tenho alegria, mas assim, eu não sou uma pessoa muito benigna. Não sou muito assim de me preocupar com os outros. Eu não tenho muito domínio próprio. Eu não tenho muita mansidão. E mansidão, irmão, não significa ficar quietinho, não. E mansidão não é, como a gente aplica esse termo, muitas vezes é um animal manso, um animal quieto, não. Mansidão significa obediência, do ponto de vista bíblico. Alguém que obedece sem questionar. Então, você tem a evidência que o Espírito Santo mora em você? Se não tem, cuidado, porque o diabo pode possuir sim. E o negócio é perigoso, porque para essas pessoas, olha o alerta aqui. Vamos lá rapidamente no Evangelho de Mateus. Mateus 12, 43. A Bíblia de você, eu creio que tem o mesmo subtítulo que a minha. A estratégia de Satanás. Perceba que a realidade, é importante você entender o pano de fundo. Jesus está falando isso para quem? Quem são os ouvintes primários desse sermão? Os judeus religiosos. Então, quando Jesus está falando que um diabo, que um demônio sai, é a ideia de que? De alguém que vivia em imoralidade, em devassidão, em uma vida à margem do que a sociedade aceita, e de repente ele tem algum tipo de melhora. Então é preciso que você aprenda algo. Jesus não veio para que você tenha uma melhor versão de você. Quem faz isso são os coaches. Jesus veio para você ser uma nova criatura. Tudo se fez novo. Não é um melhor você, é um outro você. O seu velho você tem que morrer, não ser melhorado. Mas parece que as pessoas vão para a igreja para isso. Não. Outra criatura. Versículo 43 de Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, ó, ele saiu. Judas aparentemente teve uma melhora. As pessoas olhavam para Judas e viam ele como um apóstolo, nem como discípulo, apóstolo. Do lado de Jesus durante 3 anos e meio.
dormindo, comendo, caminhando. Quando o Senhor Jesus enviou os 12 e deu poder para expulsar demônios, Judas expulsou demônios. Judas profetizou. Judas fez milagres. Ele tinha o Espírito Santo? Não, nunca teve. Porque eu já disse, a evidência do Espírito Santo não são os dons, é o fruto. Pastor, como o senhor chegou a essa conclusão? Eu não cheguei a essa conclusão não, foi Jesus que disse. A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore boa não pode dar um fruto mau. Assim como a árvore má não pode dar um fruto, é Jesus que está dizendo. A evidência do Espírito Santo são os frutos do Espírito e não os dons. Senão Jesus não teria dado um alerta no capítulo 7 de Mateus. Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, fiz milagre, profetizei, e ele vai dizer abertamente, não os conheço. Capítulo 12, versículo 43 de Mateus, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Que lugares áridos é esse? O mundo. Procurando repouso, porém não encontra. A ideia, desde o livro de Jó, que Satanás vive a rodear o mundo. Lá em 1 Pedro diz que Satanás vive ao derredor. Sempre essa ideia de se andar, de ficar de olho. Versículo 44, por isso diz, voltarei para a minha casa. Que ousadia! Quer dizer que você é casa do diabo? Está repreendido, pastor. Então cadê a evidência que você é casa de Deus? Me mostre. Não, pastor, não sou nenhuma coisa nem outra. Aí não pode. É como uma pessoa dizer, pastor, eu sou morto-vivo. Não. Ou você está morto, ou você está vivo. Ninguém está meio morto, meio vivo. Você conhece alguém assim? Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está viva. Então aqui ele fala, por isso diz, quem está falando demônio? Voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia. Vazia. Esse é o primeiro alerta. Quem devia estar lá? O Espírito Santo. Primeiro sermão da igreja, o apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vai morar em vocês. Cristo em nós, a esperança da glória. Pessoas que ficam buscando batismo com o Espírito Santo. O alerta na carta, se eu não me engano, de Paulo a Romanos. Se o Espírito de Cristo não está em você, você não é dele. É na sua regeneração que você recebeu o Espírito Santo. Agora você tem que fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Não sair buscando manifestações espirituais na sua vida. Mas muito pelo contrário, procurar viver uma vida cristã. Versículo 45, versículo 44 ainda, vazia, varrida e ornamentada. Ornamentada é arrumada, porque o religioso é assim. O religioso não se veste como eu e você. Ele vem para a igreja com um terno caro, com um anel de ouro de não sei quantos mil, com um sapato lustrado, com um sebo de carneiro. Ele vem com aquela aparência de que está dando o melhor para Deus. Mentira! Aquilo dali é só para ganhar as massas. Então, o falso crente, ele parece ser mais espiritual que o verdadeiro crente, assim como o falso pastor. Não é de se admirar que os servos de Satanás se disfarcem de ministros de justiça. Segundo os Coríntios. A pessoa diz, rapaz, um pastor passando parecia pastor. Não é igual de lá da igreja, não. A gente entra nem sabe a diferença, que é o pastor que não é. Fica lá sentado com os apóstolos, calça jeans e tênis. Vê se pode um negócio desse. Como é que você acha que Jesus e os seus discípulos se vestiam? Com roupas caras ou com roupas simples do dia a dia? O que você acha? Eu já me vesti de terno no passado. Mas foi o próprio Senhor que foi me mostrando. Não é assim, meu filho. O que tem que ser bonito é o que está dentro, não é o que está fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Crescer na graça e no conhecimento é isso.
Versículo de número 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Essa realidade, ela se cumpre na vida de Judas, porque a ideia de 7 espíritos aqui, irmãos, não é quantitativa, é qualitativa. O número 7, principalmente no contexto bíblico, dá a ideia de completude, de uma obra completa. Quer dizer que o diabo agora dominou completamente a vida desse homem. Se antes o diabo tinha um domínio parcial, agora o diabo tem um domínio total. É isso que significa o número 7. Por isso que a gente vai ver a repetição do 7 lá em Apocalipse. 7 taças, 7 trombetas, essa ideia de completude, de algo completo, 7 dias da semana. Por isso 7 espíritos aqui. Não é a ideia de quantidade. Então agora fulano tem 7 espíritos. Não, ele pode ter 1000. Ele pode ter 1. A ideia aqui é que agora a vida dele está completamente dominada. Piores do que ele, piores. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso aconteceu com Judas. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha o alerta de Jesus. Parece que a gente nunca ouviu isso. Parece que quando a gente tem vontades contrárias à Bíblia, a gente alimenta elas, porque ninguém está vendo. Deus está vendo. E o diabo também. Versículo 3 de Lucas 22. Quero já concluir. Ora, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E aí, irmão, você vai permitir que algum demônio entre na sua vida? Antes de sua boca, o que mais vai te proteger são as suas ações, que procedem de um coração regenerado. Tem gente que diz: Satanás, saia da minha vida, e vai pecar. Como é que Satanás vai sair da sua vida se você vai atrás dele? Você que está indo atrás dele. Chamado Iscariotes. Por quê? Porque tinham 2 Judas. Judas era um nome bastante comum. Eu falo isso, mas isso é sério. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu leio 65 livros da Bíblia. Qual que você não lê? Eu não leio o de Judas, que eu não vou dar ousadia para aquele mentiroso. Aí você dá risada? Não, é verdade. Eu disse para essa pessoa: cuidado, esse Judas é irmão de Jesus, não Iscariotes, não. Para você ver o padrão da ignorância bíblica. Uma vez uma pessoa que já estava na igreja há uns não sei quantos anos, chegou para mim e disse: pastor, quantos livros o João Batista escreveu? Eu disse: que eu conheço nenhum. Como assim, pastor? Mas tem o Evangelho de João, tem o primeiro de João. Sim, mas não foi João Batista, não. Foi João, o apóstolo do Senhor Jesus. João Batista não escreveu nenhum livro, não. Aí foi mesmo, foi. Você viu que uma pessoa dessa disse que é evangélico. Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus. Cheio do Espírito. É assustador, irmãos. Versículo 3. Olha que coisa mais triste que Lucas coloca aqui. E olha que Lucas é o que traz menos, assim, ele é mais sucinto nessa parte. Eu não vou para os outros evangelhos hoje por causa do horário. Quem sabe amanhã, se Deus permitir, outro encontro. Mas aqui ele diz: era um dos 12. Olha que coisa triste, irmãos. Porque Jesus, ele tinha, entre aspas, 2 grupos assim que o seguiam. Na verdade era um grupo só, mas havia uma subdivisão. Tinha os discípulos, que era uma quantidade muito maior do que os apóstolos, que desde o começo Jesus foi, e dos discípulos ele separou 12. A gente vai ver, por exemplo, a escolha de Matias. Matias estava com Jesus desde o começo, assim como outros. Mas desses discípulos, desse grupo maior, Jesus escolheu 12 para estarem mais perto dele. E desses 12, Jesus escolheu 3 para estar mais perto ainda. Quem foi? Pedro, Tiago e João. Então existia esse relacionamento mais próximo de Jesus, os 12. E o inimigo usa quem para atingir Jesus?
um dos 12. O que você acha que o inimigo vai usar para fazer mal à igreja? Alguém que está lá fora ou alguém que está aqui dentro? Que está aqui dentro. Eu oro para que não seja você que está me ouvindo. Versículo de número 4. Esse foi entender-se com os principais sacerdotes. Sabe o que, que me dá medo, irmãos? Quando eu leio isso aqui, não são os sacerdotes que mandaram emissários até Judas, não. Foi Judas que tomou a iniciativa de ir. Irmãos, eu me pego de medo. Quando eu vejo pessoas que estão na igreja, já disseram, não, Deus me separou para eu fazer isso e isso. E daqui a pouco, por motivações financeiras, muda tudo. Deus disse que eu tenho que morar aqui. Aí a pessoa vira para mim, não, pastor, Deus disse que eu tenho que morar aqui, que eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que ajudar aqui. Meu filho, não dá um mês. A pessoa diz, não, agora mudou tudo na minha vida. Mas como assim? Como mudou tudo? Não porque a situação financeira apertou, porque a situação de saúde apertou. Sim, mas e Jesus? Não o mesmo ontem e hoje será para sempre? Quando a gente toma atitudes baseadas nas circunstâncias, quebrar a cara é algo certo, não é possibilidade. Satanás entrou em Judas. Por quê? O que movia o coração de Judas Iscariotes? A ganância. Ele era ganancioso. Existem algumas características de Judas Iscariotes que eu queria dividir com os irmãos. A primeira delas, irmãos, é que Judas era avarento. Olha o que diz o versículo 5 aqui. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Qual é o seu preço, irmão? Pastor, me respeite, eu não tenho preço. Você pode fazer toda essa sua pompa diante de mim, mas o diabo sabe quem você é. O diabo sabe que o seu preço é uma Dalila. O diabo sabe que o seu preço é ser colocado rei como Saul foi. Não necessariamente vão ser 30 moedas de prata. O diabo sabe qual é a sua isca. Qual a isca que ele vai usar para pegar você. Nós somos pessoas com vidas diferentes, histórias de vida diferentes, gostos diferentes. Por isso o diabo não vai usar a mesma isca de um para o outro. Mas o que é que está por trás? O sentimento de autossatisfação. Então, tem gente que se sente satisfeito em abrir um cofre ou em abrir uma carteira e ver ela cheia de dinheiro. A pessoa se sente seguro. Não, se eu tiver qualquer problema de saúde em minha família, se tiver qualquer problema de qualquer coisa assim inesperada, eu tenho aqui o meu pezinho de meia, eu tenho como dar o meu jeito, eu tenho aqui. Aquilo é que dá segurança para a pessoa. Tem gente que se sente seguro, muitas vezes por ter um emprego há muitos anos, tem uma estabilidade, tem um determinado reconhecimento no seu ambiente de trabalho, e a pessoa se sente segura lá. Tem pessoas que se sentem seguras em seu ambiente familiar. Não, eu estou casado há não sei quantos anos, tenho filhos e filhas, eu aqui, ó, essas pessoas aqui, a gente tem um relacionamento verdadeiro. Isso tudo muda muito rapidamente. Por isso Satanás sabe como comprar você. A questão é, e nós sabemos? O que a gente precisa saber para resistir ao diabo. Quando ele chegar com essa proposta, a gente dizer, não, não diabo, aqui não. E saiba que resistir não é fácil. Resistir é muito difícil. Resistir é mais difícil que lutar. A luta, normalmente, ela dura alguns momentos. Não sei se vocês já estudaram a história das guerras. A guerra não dura 24 horas num dia. Você tem aqueles momentos de ataque, onde se disparam, hoje em dia, né, você tem esses mísseis teleguiados e tal, mas antigamente não, ficava um exército de frente para o outro, tinha uma hora que eles iam lutar um contra o outro, depois eles iam descansar. Até o outro dia lutar, e assim até chegar à guerra moderna com essa questão toda de aparelhamento. Tem uma época também chamada de armistício, que as duas partes dizem, vamos dar umas férias aí, daqui a pouco a gente volta a guerrear.
Mas o resistir não. O resistir é o tempo todo. Por quê? Porque mesmo quando você para de lutar contra o diabo, a sua carne está lá. E aí? Vai ficar nessa? Até quando? Todo mundo se dando bem. Todo mundo buscando o que é seu. E você só perdendo. Mas você sabe por que minha carne é igual a sua, irmão? A gente tem muitas vezes esse sentimento de que a parte que está buscando fazer o bem é a parte derrotada. Foi esse o sentimento dos discípulos, porque Jesus foi morto. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, nesse evangelho de Lucas? Parece que o bem perdeu. Mas aí então Jesus ressuscitou. E a gente viu que o bem sempre vence. Mas a gente corre o risco de olhar para as circunstâncias e se desesperar. E no desespero tomarmos escolhas ruins que trarão consequências piores ainda. Não adianta, irmãos, você querer colocar a culpa na soberania de Deus, porque a soberania de Deus ela não tira a responsabilidade do homem. Tudo aquilo que fazemos pela nossa vontade. Então, quando você vai numa sorveteria, quando você vai em uma hamburgueria e você senta e come 10 hambúrgueres, como eu comia, e depois saía passando mal. Mas não devia ter comido. Mas por que eu quis comer? É que você come 10 hambúrgueres, você é maluco. Eu estou falando para mim mesmo. A pessoa toma escolhas ruins. Sabe? A quantidade de gente que quer se separar por motivos que não são bíblicos. Por quê, pastor? Tem motivos bíblicos para o divórcio? Tem. E a Bíblia explica. Mas, às vezes as pessoas não querem se separar e sabe qual é o mais comum os gênios não estão batendo. Gênio? É porque as nossas personalidades elas estão se chocando. E vem cá, e antes de casar, você não pensou nisso por quê? Não, pastor, porque antes de casar eu olhei assim, ela olhou pra mim, ou ele olhou, pra mim, e bateu. Agora tá batendo, irmão. Segure. Você faz escolhas e depois não quer as consequências. Sabe como é o nome disso? Irresponsabilidade. Nós vivemos no meio de uma geração irresponsável, que não tem a capacidade de admitir seus próprios erros e procurar aprender com eles e não fugir deles, como se pudéssemos. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele entregaria Jesus. Olha que coisa diabólica, irmãos. Não foi uma coisa assim de momento, não. É uma coisa pensada. Olha, ao longo desses 11 anos, as coisas que já fizeram nas costas do pastor já me deixaram assim perplexo. Uma vez uma pessoa chegou e disse: pastor, fulano de tal falou isso, fez assim. Eu digo: foi mesmo? Porque outro dia estava falando comigo como se nada tivesse acontecido. Porque as pessoas são assim, irmãos. É impressionante como a gente se esquece. Judas se esqueceu de todo o bem que Jesus tinha feito para ele em segundos. E aqui a gente vê mais um alerta. As más companhias corrompem os bons costumes. Se Judas fosse fazer essa proposta ao apóstolo João, você acha que ele aceitaria? E aí, apóstolo João, vamos lá? Não. Você vê que Judas não chamou ninguém. Por quê? Porque ele sabia que ninguém ia aceitar. E com ele. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as pessoas que você fala, que você anda. Eu tenho muito receio, porque eu vejo as pessoas se relacionando com os ímpios assim, com uma naturalidade. Não que a gente não converse, que a gente não fale, que não sejamos cordiais, mas deve ter uma separação, irmão, entre nós e o mundo. Senão nós não estamos sendo de Deus.
E essa separação tem que ser clara. Versículo 5. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Nós já vimos aqui que Judas amava o dinheiro. Qual é a segunda característica de Judas? Judas era dissimulado. Onde é que a gente vê isso? Adiante só um pouquinho comigo, versículo 21. Todavia, isso aqui é Jesus avisando. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Judas também. Já pensou? A cara de pau. Tá os 12 lá. Quem vai fazer isso? Aí Judas olha para os outros e diz: quem vai fazer isso? Ele já tinha feito. Essa dissimulação, irmãos, é o que não pode existir na nossa vida. O cristão precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a nossa vida deve ser vivida debaixo da seguinte realidade: Deus vê tudo. Deus sabe quem você é. Deus está vendo o que você está fazendo. Mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. E é Ele que vai julgar. Terceira característica de Judas, irmãos, que a gente tem que levar em consideração, essa que a gente até já falou aqui. Judas, ele foi avisado. Você acha que naquele grande dia algum de nós aqui vai poder dizer: não fomos avisados, Senhor? Quantos sermões, quantas vezes termina um sermão: pastor, alerta, não foi? Foi. E aí? E aí volta para viver tudo de errado. E sai da igreja como se aquela 1h30, 2 horas de pregação fosse nada. Judas foi assim. Jesus falando para ele: Judas, olha o que vai acontecer com o traidor, Judas. No Evangelho de Marcos é mais severo. Jesus diz assim: era melhor que não tivesse nascido. Irmão, se você está ouvindo isso, qual deveria ser sua atitude? Fui eu, Jesus, fui eu. Me perdoe. Eu fiz essa loucura. Davi, quando foi repreendido por Natã, foi essa a postura dele. Mas é impressionante, os alertas eles se multiplicam e as pessoas cozinham folhas de figueira todos os dias para esconder as suas falhas, como se elas pudessem esconder as nossas falhas. As pregações são feitas pelo Espírito e as pessoas vão se esconder atrás da árvore como se Deus não estivesse vendo. Cuidado, irmãos, vai chegar um dia em que tudo vai ser revelado. Judas concordou. Olha que coisa. Por último, a gente vê aqui que Judas é aquele que não se arrependeu. Ele era ganancioso, muitas vezes também somos. Temos que nos arrepender disso. Judas foi avisado, nós somos constantemente. Qual é a diferença de Judas para Pedro, por exemplo? É que um se arrependeu e o outro não. A gente vai insistir no erro, irmão. A gente vai insistir em viver uma mornidão espiritual, mesmo sabendo que Jesus já disse: o morno eu vomitarei da minha boca. Ah não, mas eu gosto tanto de ser morno, porque o morno eu me sinto assim bem. Porque quando eu sou morno, o pessoal lá de fora não me persegue tanto. E o pessoal da igreja me aceita como crente, porque eu não sou quente e nem sou frio. Eu sou morno. Então, para mim, assim, tá tão bom essa vida de morno. O problema é que Jesus não está gostando. É preciso que a gente desperte para essa realidade cada vez maior. A mornidão, que é a evidência de que o amor se esfriou. Como está escrito em Mateus 24, a maldade irá se multiplicar
até o ponto do amor de quase todos se esfriar. Esse é o perigo que a gente passa aqui na igreja. Eu falo, por exemplo, das experiências que já tivemos aqui, quem tem já mais tempo de igreja. Já ajudamos muitas pessoas do ponto de vista espiritual, material, emocional. E essas pessoas, de cada 100 pessoas que foram ajudadas, eu creio que, porque no número de Jesus foi de 10 leprosos, um voltou, não foi? Mas a maldade está se multiplicando. Então, de 100, um volta. A gente é praticamente, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ajudar. Que nada. Vale a pena. Das 100 pessoas, 99 lhe viram as costas. Desses 99, tem uns que não só viram as costas, querem até lhe matar e ver morto. Você se dedicou, ajudou essas pessoas, evangelizou elas, ensinou a palavra de Deus para elas. E elas te tratam desse jeito. Você vai continuar fazendo isso? Vai. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então o cristão ele tem que estar sempre tomando cuidado sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração, porque a maldade vai se multiplicar. Você não está querendo levar a luz, mas o diabo e os seus servos estão levando as trevas. Basta você ligar uma televisão, basta você ligar uma rádio, basta você acessar um conteúdo na internet. Você vai ver que o mal está fazendo a sua parte. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, a geração dos influencers, dos youtubers. Pessoas que têm vinculação na vida dos outros por meio das mídias sociais. E elas estimulam as pessoas a fazer o quê? O que é bom? Irmãos, os programas, não sei se pode chamar de programa, mas esse conteúdo que é feito para um público infantil é algo criminoso. Até do ponto de vista da justiça humana, é criminoso que determinadas pessoas espalham aí como conteúdo infantil. É criminoso. O mal está fazendo a sua parte. E a gente? Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E a gente? Cadê? Eles estão fazendo a dele e a gente? A gente está preocupado em pagar a conta. A gente está preocupado no nosso relacionamento com o ente querido. A gente está preocupado com a família. Aleluia, porque a família é em primeiro lugar. A gente está preocupado com a nossa autoimagem. Como é a história? Mas está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que a gente está tão preocupado com essas outras coisas? Que não deveriam nem ser fonte de preocupação, que dirá ter prioridade na nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Os alertas estão sendo dados. Judas, versículo 6. Judas concordou. Você já pensou nisso? Eu tenho certeza, eu preciso de bola de cristal. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui essa semana receberam propostas. E não foram de Deus. Foi do diabo. A minha pergunta é, você concordou? Porque se você concordou, dá tempo de se arrepender. Pastor, mas se eu voltar atrás agora vai dar um problema. É melhor voltar atrás agora, porque não voltar atrás é condenado. Perceba essa palavra. Ele concordou. Ele sabia o que essas pessoas queriam fazer com Jesus. E ele concordou. Você sabe o que o seu pecado vai fazer com o seu relacionamento com Jesus. E você tem consentido com isso. Você sabe que não pode deixar determinadas coisas crescerem mais na sua vida. E você tem concordado com isso. Não pode. Nós precisamos ter uma postura séria, irmãos. Como cristãos, tem espaço para alegria, para brincadeira? Claro que tem. Mas tem momentos em que a gente tem que ser firme e sério. Aqui não, irmão. Aqui não. Se você quiser fazer isso, se você quiser tomar essas atitudes, você faz, e você faz com a responsabilidade, sabendo que os seus erros trarão consequências para a sua vida. Mas você foi usado.
como Judas foi, várias vezes. Você vai continuar assim, concordando com coisas que você sabe que são inimizade com Deus? E buscava, perceba, quem buscava aqui? Percebeu que buscava está no singular? Não é buscavam. Quem buscava entregar Jesus? Judas. Satanás entrou em Judas. Anás e Caifás eram do diabo? Eram. A maioria do sinédrio era do diabo? Era. Do que a gente conhece, só tinha dois que de fato foram alcançados pela graça, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Mas o resto tudo era do diabo, era. Mas ninguém tinha sido possuído por Satanás. Quem foi possuído por Satanás? Um apóstolo de Jesus. Não foi o líder do sinédrio que foi possuído por Satanás. Não foi os fariseus que estavam querendo matar Jesus que foi possuído por Satanás. Não foi Barrabás, assassino, que foi possuído por Satanás. Foi um apóstolo de Jesus. Irmãos, isso é um alerta sério para a igreja. As pessoas mais perigosas, estou repetindo isso, são as pessoas que saem de dentro da igreja ou que mesmo dentro da igreja procuram proliferar males. Olhe, eu quero já concluir aqui. Os irmãos que forem ministrar a ceia já podem fazê-lo na distribuição dos elementos. Mas olha que coisa, eu não sei se o seu coração dói, mas durante muito tempo eu lia essa segunda carta de Paulo a Timóteo e eu chorava, principalmente no capítulo 4. Porque aquilo que o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, é algo que a gente fica com o coração na mão. É um homem que se entregou completamente a Cristo e ao seu Evangelho durante 30 anos, se doando, ajudando pessoas, pregando o Evangelho que salva vidas. E olhe quais são as últimas palavras do apóstolo Paulo, irmão. Dói e corta o coração até dos mais duros. Versículo 9. Já é o finalzinho da carta de 2 de Timóteo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo aqui na terra. Agora ele está no céu, na glória, uma alegria inimaginável, onde esperamos todos nós um dia estar. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Você já imaginou, irmão? O apóstolo Paulo está preso numa prisão em Roma. Não é uma prisão como as nossas, não, porque se a gente for numa penitenciária, a gente já se assusta. Mas as prisões na época de Paulo eram 50 mil vezes pior. E principalmente a cela de Paulo era a pior de todas, porque ele era visto como um líder de uma insurreição contra Roma. Então ele tinha o pior tratamento possível. Ele era visto como inimigo de Roma. É como até retratou no filme Paulo Apóstolo de Cristo, era mais ou menos aquilo mesmo. A prisão dele ficava lá embaixo, no subsolo. Era um lugar que só tinha rato, não entrava vento, só mofo, escuridão. Ele não sabia se era dia, se era noite, só escuridão. Frio. E tinha muitos cristãos em Roma? Tinha. Mas ninguém ia visitar Paulo, todo mundo com medo. Porque sabia que se fosse visitá-lo, podia ficar lá preso com ele. Aí Paulo tem que escrever para Timóteo que está em Éfeso. Irmãos, Éfeso fica na Ásia. Timóteo vem de lá da Ásia até Roma, Timóteo. Obrigado, filho. Me visitar, Timóteo. Que coisa, irmão. Para você ver como os verdadeiros irmãos e amigos são raros. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, não é qualquer pessoa, irmãos, é Demas. Demas, ele é apresentado em duas oportunidades, em Colossenses 4,14 e em Filemon, como um cooperador de Paulo, no mesmo patamar que Lucas. E agora Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O que a gente vê aqui? A geração de Judas Iscariotes.
aqueles que seguem o exemplo de Judas Iscariotes na igreja se multiplicando. O que foi que fez Demas tomar essa atitude? A mesma coisa que fez Judas Iscariotes tomar a atitude que a gente estudou. Ele amava o mundo. Me abandonou. Percebeu? Não, eu não abandonei a Cristo. Eu só não quero conta com a igreja, com qualquer congregação local. Não concordo com o que aquele pastor fala, não concordo com a maioria dos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não se relaciona com o corpo de Cristo, você não está ligado ao cabeça, que é Cristo. Parece que o pessoal não tem nenhum raciocínio lógico. Se Cristo diz que é o cabeça da igreja, significa o quê? Que se você não está em uma congregação local, você não está ligado ao cabeça que é Cristo. Isso é lógico, irmão. Pessoas que tentam desafiar até a própria lógica. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. A ideia de Crescente e de Tito aqui não é que eles abandonaram Paulo, mas é que os sofrimentos de Paulo não podiam paralisar a obra de Cristo. Não é bonito isso? Paulo está dizendo, eu não sou vítima, não. Quero que ninguém pare a obra, como hoje em dia fazem, né? Quando morre alguém, até se morrer traficante. Eles mandam o bairro ficar 3 dias tudo fechado de luto. Paulo fez isso, não. Eu estou preso aqui e vou morrer. Cara, ninguém esse negócio. Não, continua fazendo a obra de Cristo. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Não é bonito isso? Lucas e Demas começam juntos, mas não terminam juntos. João, Pedro, Tiago e Judas Iscariotes começaram juntos. Terminaram juntos? Não. Muitos que começam juntos não terminam juntos. Isso dói. A gente tem um relacionamento afetuoso com os nossos irmãos na fé e sofre quando eles se desviam. Mas a gente precisa entender que isso faz parte. Não podemos endurecer o nosso coração e muito menos paralisar a obra de Cristo por causa das nossas decepções. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha que coisa, um que foi reprovado agora estava aprovado. Como é possível alguém se arrepender e de fato ser transformado, se tornar útil no reino de Deus? Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Você já imaginou? 30 anos trabalhando para Cristo. Ele tinha o quê? Uma capa. A capa, irmãos, protegia da chuva e também funcionava como cobertor nas noites frias. Paulo só tinha uma. Estava em Troade. Era inverno na Europa. Paulo diz, traz a capa, porque se não morrer antes eu vou ficar com frio, eu só tenho ela. E você acha que você tem pouco. Ele não tinha uma capa para se cobrir. Estava em Troade, ele pede para Timóteo quando passar a trazer. E a gente acha que a nossa vida está difícil porque não estamos comendo a quantidade de pães que queríamos. Porque não estamos comendo carne como queríamos, porque carne está cara. Porque não estamos nos vestindo de maneira luxuriosa como queríamos. Porque a nossa casa não está apainelada como queríamos. Quanta futilidade no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros. Paulo queria o quê? Bíblia! Mas Paulo, você já sabe tanto de Bíblia, você já tem o Espírito Santo, já escreveu tanta carta cheia do Espírito Santo. Eu quero as palavras que Deus já deixou registradas. São edificações para mim e para todos, especialmente os pergaminhos. Agora, preste atenção. Alexandre, o latoeiro. É aquele que trabalhava com ferro. Seria uma profissão muito parecida com ferreiro nos dias de hoje, soldador. Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males. Alguns estudiosos da Bíblia, eles argumentam, segundo a tradição da igreja cristã, de que o apóstolo Paulo ele foi preso em Troade. Havia sido decretada a prisão de Paulo, ele estava em Troade,
e foi esse Alexandre Latueiro, que era membro da igreja, que não concordava com o que Paulo pregava, que disse onde Paulo estava. Por isso que a capa de Paulo ficou lá e os pergaminhos, porque ele foi levado à força. Muitas pessoas argumentam nesse sentido e faz sentido, né? E aqui ele diz: Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Não tem passar a mão na cabeça do pecador. Não, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, mas o Senhor Jesus vai perdoar ele e não vai considerar nada disso. Não, irmão, o que você planta, você colhe. Se ele se arrepender, ele vai ser perdoado. Amém. Mas ele não estava dando fruto de arrependimento. Como é que eu vou ter uma expectativa de que essa pessoa vai colher coisas boas? Versículo 15. Olha que o alerta para Timóteo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente. Percebe quando você tem que evitar um irmão, ou um pseudo-irmão? Quando ele resiste fortemente às palavras de Deus. Você tem que evitar essa pessoa. Infelizmente, você tem que se afastar dessa pessoa. Você tem que orar. Orar e procurar dar um bom testemunho para que, se pela graça de Deus essa pessoa se arrepender, voltar ao convívio com os santos. Mas procurar ter relacionamento com aqueles que não querem vivenciar Cristo não deve ser a nossa meta. Muito pelo contrário. Ah, pastor, mas isso é ser sem amor. Não, sem amor é você procurar se relacionar com uma pessoa que está vivendo abertamente em pecado, como se ela não estivesse vivendo abertamente em pecado. Isso é ser sem amor. Então aqui ele diz: cuidado, guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Você já imaginou a quantidade de gente que o apóstolo Paulo evangelizou, ajudou, discipulou? Ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Agora Paulo ora por aqueles irmãos, diferente de Alexandre Latueiro, que fazia as coisas evidenciando que era um cão, que era um porco. Esses irmãos, o apóstolo Paulo acreditava que eles tiveram uma fragilidade, um momento de instabilidade na fé. Então Paulo orava para que eles fossem de novo fortalecidos. Olha a diferença. Tem uma diferença entre ovelhas, porcos e cães. Ovelha é ovelha, porco é porco, cão é cão. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que o Senhor vai livrar ele da morte. Paulo já sabia que ia morrer. Qual era o grande temor de Paulo? O grande receio de Paulo, e por isso ele orava e pedia auxílio do Senhor o tempo todo, que ele não fraquejasse na fé. Você sabe quando torturavam os cristãos no passado? Porque começaram a ver que quando você torturava um cristão, ele, pela graça de Deus, muitas vezes resistia à tortura pessoal. Então cortava um dedo, arrancava a unha, torturas assim que causam muita dor. Colocavam eles crucificados, dias sem água, e eles não negavam a Cristo, mas eles começaram a ver algo que produzia mais dano na vida dos cristãos. Era pegar as pessoas que eles amavam e torturar na frente deles. O que você faria se alguém pegasse o seu bebê, a sua criança, e começasse a cortar os dedos dela na sua frente? E ela clamando: meu pai, faça isso parar, minha mãe, faça isso parar. E o soldado te dizendo: eu paro, é só você dizer que Cristo não existe. E assinar esse documento aqui que você não acredita em Jesus. Eu paro de torturar a hora que você quiser. É porque a gente não tem a dimensão, fatos historicamente registrados. Mas às vezes a gente não tem o quê? A gente não tem nem a intenção de saber deles, porque eles nos constrangem. Mostra como o nosso cristianismo é ainda superficial. A gente não conseguiria resistir a torturas pessoais. Imagine alguém que a gente ama sendo torturado na nossa frente.
É isso que Paulo está orando. Ele está dizendo, me livre da obra maligna, não deixe que Satanás me faça retroceder nesse ponto da caminhada. Porque Paulo sabia mais do que ninguém que você só está seguro quando chegar no céu. Enquanto você não atravessar os umbrais da cidade celestial, você não está em segurança. Até o último instante, Satanás pode fazer você retroceder na fé. A história de muitos e muitos cristãos, tiranos, cristãos, que retrocederam pouco antes de morrer, não suportaram determinadas torturas. Eu derrubei o corpo, não foi? Eu bati aqui, me perdoe. Se fosse da igreja católica, a gente ia precisar fazer todo um ritual. Ainda bem que a gente não está lá. Eles acreditam na transubstanciação. A gente acredita no memorial. Então, como eu disse aos irmãos, Paulo conclui, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero concluir também aqui tudo isso que a gente pregou. Você percebeu até onde você pode cair, irmãos? Judas é um alerta para todos os cristãos de todas as gerações. Alguém pode dizer que esteve perto de Jesus, mas ninguém pode dizer que esteve mais perto de Jesus do que Judas, que foi apóstolo. E ele negou a Jesus, premeditou a sua morte, junto com os líderes religiosos. Ele concordou. Depois ele vai e diz, eu pequei. Agora, Judas. E você não vê nem arrependimento. Porque ele não busca Jesus. Ele busca se retratar na sua própria justiça. Querendo devolver as moedas. Como se fosse uma questão de dinheiro. É como tem gente que fica aí fazendo mal. Tem gente que passa anos, meses sem dizimar. De repente chega na igreja e quer trazer uma quantidade de dinheiro como se isso fosse melhorar a situação dele de alguma forma. Não. Você já se arrependeu? Já confessou o seu pecado diante do Senhor? Já chorou? Já entendeu a seriedade do seu pecado? Quando o Senhor Jesus ministra a ceia, Ele está nos ensinando a respeito da seriedade do relacionamento. É um relacionamento que é selado com sangue. E não é o sangue de animais e nem o sangue de um ser humano comum, mas é o sangue do próprio Deus, que sela o nosso compromisso. Por isso que quando quebramos os nossos compromissos, é algo muito sério. Quero que você tome o pão e o cálice nessa manhã e entenda o que a sua salvação custou para Cristo. E mais do que isso, percebamos quão pouco temos ofertado ao Senhor. Quão pouco temos nos dedicado ao crescimento do reino de Deus, à expansão do Evangelho. Que haja arrependimento nessa casa, nessa manhã. Que a nossa ceia hoje seja a celebração de um recomeço, de uma nova fase na nossa vida, onde a palavra de Deus não é algo mais que apenas falamos entre nós, mas é algo que vivemos e que entregamos a nossa vida, se necessário, por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Tomamos e bebamos para a glória de Deus.